Olá, pessoal. Agora eu vou começar uma série falando de cada signo, né? Começando em Áries até Peixe, falando de arquétipos, mitos e símbolos, deuses e deusas, né? Então nós vamos começar, obviamente, por Áries, né? Áries, que é o carneiro, signo, é o primeiro signo zodiacal, o modo dele é cardinal, o elemento dele é fogo e o regente é Marte. Ele tem outros arquétipos míticos, que é Atena, Frixo e Ele, Jazão e Luke Skywalker. As mais antigas listas de constelações zodiacais vêm da Babilônia. É muito inútil procurar por Áries nesses primeiros zodíacos, pois o signo com o qual o ano astrológico atualmente se inicia era desconhecido dos babilônios. Em seu lugar ficava uma constelação, a que chamavam de mercenário, e que simbolizava um agricultor ou outro trabalhador braçal. Devemos aos egípcios o signo de Áries, embora no início ele tenha sido chamado cordeiro ou carneiro. A ascensão de um signo em particular está ligada na mente dos modernos astrólogos, que é a ascensão heliacal, o que significa que é o nascer com o sol. Isso, é claro, sempre ocorre na alvorada. Mas no Antigo Egito, o nascer da noite tinha maior importância. A ascensão noturna de Áries teria ocorrido durante o mês de Libra. Era o mês da cheia do Nilo, quando os fazendeiros afastavam os seus rebanhos das águas que subiam e separavam os carneiros das ovelhas. Mas, além de representar um papel no calendário sazonal dos egípcios, o carneiro tinha também uma função espiritual ou religiosa, porque ele era consagrado a Amon-Ra, associado ao Sol. E o Sol é exaltado, ou seja, alcança o seu ápice de seu poder e eficácia em Áries. Um dos eventos mais celebrados do cristianismo também é a Páscoa, que honra a ressurreição da alma após a morte, a vitória definitiva do espírito sobre o corpo. É sempre celebrada no primeiro domingo após a primeira lua cheia da primavera. Ao reconhecer que a roda astrológica e o ano sazonal se iniciam nessa época com Áries, que representa vida nova, nascimentos e inícios, vemos uma harmonia natural em celebrar esse evento nesse período do ano. Entre os 12 anos olímpicos, Áries recebeu a proteção de Atena por muitas razões. Atena era a padroeira da arte e da tecelagem, e o carneiro dava lã em abundância, o material de tecelagem por excelência. Outra coisa ainda mais importante é que Atena nascera já adulta da cabeça do seu pai Zeus, Júpiter, e Áries rege a cabeça na astrologia médica. Esse foco na cabeça denota uma ênfase muito mental ou intelectual, seja ligada a Atena, a deusa da sabedoria, ou ao signo de Áries. Não pensamos normalmente em Áries como um signo excepcionalmente mental, mas quando Mercúrio, Urano ou o asteroide Palas Atenas estão em Áries, em um mapa astrológico, há normalmente um intelecto poderoso, talvez mesmo até dominador. O intelecto de Áries é resoluto e volátil, e isso se relaciona à regência de Marte. Entre os planetas, Marte, o deus da guerra, rege Áries. O nome grego para Marte era Ares, mas essa palavra não se relaciona à palavra Áries, que significa carneiro. Por causa da regência de Marte, Áries adquiriu boa parte da sua reputação de agressividade. Muito bem. Boa parte, mas também não toda, pois o significado essencial do signo está incorporado em sua posição no ciclo anual. No equinócio vernal, ou primeiro dia de primavera, os dias e noites têm comprimento igual. Na terminologia de Dani Rudyard, isso significa que o poder do indivíduo, que é a força do dia, e o poder do coletivo, que é a força da noite, também são iguais. Por que então pensamos em Áries como um signo essencialmente individualista, ou talvez mesmo egotista?
porque no equinócio de primavera é a força do dia da individualidade que fica mais forte, pois os dias estão ficando mais longos. Assim, Áries representa o poder do ego individual emergindo do oceano coletivo. Áries deve lutar contra a atração deste passado coletivo para poder afirmar a sua individualidade, como uma criança recém-nascida que grita para anunciar a sua chegada ao mundo. A plena força do espírito marciano é empregada na batalha para ser. Eis porque Áries está sempre no princípio das coisas, como uma criança. Tudo é perpetuamente novo. Não é de espantar que Áries seja o arquétipo do pioneiro, explorador das novas terras. Em nenhum lugar esse aspecto pioneiro ou aventureiro de Áries é melhor expresso do que no mito do Velo de Ouro, o conto que os gregos associavam, acima de todos os outros, ao signo de Áries. Essa história começa com Frixo e Helle, filhos do rei Atamás. Frixo e Helle estavam prestes a ser sacrificados no cume de uma montanha por seu pai para aplacar os deuses. Porém, não havia sido os deuses a exigir o sacrifício daqueles jovens, mas a sua madrasta, para que os seus filhos pudessem herdar o trono. No momento em que seriam mortos, um carneiro alado com um velo de ouro, que é um dos totens de Zeus, né? Apareceu magicamente. Disse-lhes que pulassem rapidamente em suas costas e voou para uma terra distante chamada Cólquida, a salvo da ira dos seus pais. Cólquida é uma região ao sul do Cáucaso e a leste do Mar Negro, na atual República da Geórgia. Helle, a menina, perdeu o apoio e caiu no mar, mas Frixo chegou em segurança a Cólquida e sacrificou o carneiro a Zeus. O velo de ouro mágico do carneiro foi entregue à guarda do rei da Cólquida. Essa parte da história deve ter se originado no costume do sacrifício anual do rei ou do filho do rei no equinócio de primavera. Eles vestiam uma pele de carneiro nesse período. A celebração ocorria em abril, quando Áries estava em conjunção com o ponto vernal. Mais tarde, substituiu-se o homem por um carneiro. Coube a Jasão a tarefa de recuperar aquele velo e trazê-lo da Cólquida, que ficava no extremo do Mar Negro, como eu já falei, nas montanhas do Cáucaso. Filho de um rei cujo trono havia sido usurpado, Jasão fora criado escondido no deserto, educado pelo sábio centauro Quiron. Quando Jasão saiu das montanhas para o mundo, o usurpador Pélias sentiu-se ameaçado por sua existência e mandou Jasão em uma demanda aparentemente impossível. Bem, Jasão, que possuía o verdadeiro dom ariano da liderança, conseguiu reunir todos os heróis da antiga Grécia e, com a sua ajuda, construir um navio chamado Argo. Na liderança dessa tripulação poderosa, Jasão zarpou para a Cólquida, e após passar por muitas aventuras perigosas pelo caminho, ele e seus companheiros acabaram por chegar ao seu destino. Porém, apenas com a ajuda de Medeia, filha do rei da Cólquida, eles finalmente conseguiram se apossar do velo de ouro. Assim, Jasão navegou para casa em triunfo, né? Tendo se tornado o herói, um papel que todos os arianos se esforçam para representar. Uma vez em casa, porém, abandonou a sua esposa Medeia e, cansado do antigo, bem à maneira de Áries, que se cansa do que é velho, começou a procurar novas aventuras, incluindo uma nova mulher. Medeia, talvez um arquétipo de escorpião, era uma poderosa feiticeira e não gostou nem um pouco do rumo que os acontecimentos estavam tomando. Num ímpeto de raiva, matou a nova noiva de Jasão e os seus próprios filhos que tivera com ele. O mito deixa claro que Jasão incorpora o arquétipo ariano do pioneiro, do explorador e do aventureiro, mas há outros níveis aqui ainda mais significativos. Como observou Liz Green,
Há duas figuras paternas negativas na história, que é o usurpador, que é Pélias, e o malvado rei da Cólquida. E é uma dessas figuras paternas, o usurpador, quem manda Jasão em sua demanda. A imagem negativa do pai aparece de forma recorrente na vida dos nativos de Ares, homens ou mulheres. Com, com frequência, a inquietude pessoal e a atividade obstinada do tipo de Áries podem ser compreendidas como uma busca para sacudir o jugo do pai. Isso nunca pode ser realizado simplesmente amaldiçoando-se o pai e virando-lhe as costas. O ariano, como Luke Skywalker, na série Guerra nas Estrelas, deve olhar através da máscara negra de Darth Vader para ver o frágil ser humano sobre ela. O pai cuja ferida interna transformou-se numa falha em sua própria alma e na alma do seu filho. Note também que a noiva escolhida por Jasão era uma perigosa feiticeira. O arquétipo da feiticeira aparece com frequência como uma imagem da mulher interior, a ânima ou o componente feminino da alma de um homem. O mito de Tristão e Isolda é um bom exemplo, pois Isolda é filha de uma feiticeira. A paixão de um Jasão ou um Tristão por uma figura feminina tão perigosa mostra que esse homem heróico, ou esses homens heróicos, eles não reconhecem os seus próprios lados femininos. A sua natureza feminina fica escondida e, portanto, perigosa. Realmente, homens arianos parecem ter dificuldades em reconhecer e honrar o eterno feminino. Obcecados pela realização exterior, não conseguem ver a mulher interior e, consequentemente, têm muita dificuldade em se relacionar com mulheres. Vênus em Áries, por exemplo, com frequência, aparece nos mapas de homens que se apaixonam por mulheres simplesmente porque são bonitas. Esses tipos de Vênus em Áries raramente gastam o seu tempo ou se importam em conhecer a verdadeira pessoa por trás da máscara enfeitiçadora. Contudo, e quanto às mulheres de Áries, como é que elas são? Ela também será muito provavelmente impulsionada por problemas que envolvem o pai, porque é muito provável que seu pai tenha sofrido algum ferimento profundo e persistente. O seu padrão arquetípico é muito frequentemente modelado segundo Atena, a filha do pai, e é muito comum que a sua batalha seja com a mãe. Como percebe as mulheres como fracas e vulneráveis e respeita a autoridade e o poder dado aos homens, pode facilmente perder o contato com sua própria feminilidade e tornar-se a amazona guerreira regida por Marte em sua busca por poder, dinheiro ou até autoridade. Nesse contexto, devemos lembrar que o velo de ouro foi consagrado a Zeus e que a deusa Atena saiu já adulta de sua cabeça. Atena, como vimos, era associada ao signo de Áries, na antiguidade. Atena defende a lei cósmica de seu pai Zeus, assim como as mulheres arianas em sua busca pelo sucesso no mundo exterior. Adotarão muito provavelmente os valores de nossa sociedade masculina. Como notamos, porém, a maior parte dos tipos de Atena não são amazonas, mas muitas amazonas são Atenas. O mesmo pode ser dito de mulheres que possuem uma abundância do arquétipo ariano, para que os modelos masculinos que observaram estimulam o seu desejo de agir, de realizar e de heroísmo muito mais que os papéis secundários, que são frequentemente vitimizados, que as mulheres foram obrigadas a representar desde o início do sistema patriarcal. Porém, os tempos mudaram. No período clássico, Atena defendia o patriarcado, mas hoje observamos mulheres de Atena usando sua inexaurível energia ariana para fortalecer a si mesmo e ao movimento feminino em geral. Duas mulheres arianas vêm à mente quando analisamos essa dinâmica. A feminista Gloria Steinem, com o Sol, Marte e Urano em Áries e Palatenas bem próximo, embora em Peixes,
e a Anita Bright, com Sol, Júpiter e Juno em Áries. Ambas as mulheres começaram suas carreiras retratando uma imagem idealizada de deusa feminina, porque Steiner foi coelhinho da Playboy e Bright ganhou um concurso de beleza, o Miss América. A curta carreira de Steiner como coelhinho da Playboy foi instituída como um projeto de pesquisa para experimentar em primeira mão o assédio sexual e a vitimização a que as mulheres são submetidas nesse papel. Seus 4 planetas em Áries adotavam de força, coragem e liderança para lutar pelos direitos das mulheres e trazer atenção pública às leis injustas que tratavam das mulheres. Inspirou milhões de mulheres a erguer-se por si próprias, seus valores e suas famílias. Bright, por outro lado, usou sua voz pública para criticar mulheres pouco femininas, incluindo homens femininos. Anti-gay e antifeminista, Bright afirmava que o lugar de uma mulher é ao lado do seu homem. Aqui vemos 2 mulheres de Áries, fortemente influenciadas pelo patriarcado, e que expressam a sua influência através de polaridades opostas. 3 de nossos personagens de Áries, Atena, Jasão e Marte, são bravos e destemidos guerreiros. Todos têm fortes exemplos masculinos ou pais fortes. Frixo, outra personalidade de Áries, não apenas tinha um pai dominante que queria matá-lo, como uma madrasta má no centro de tudo. Não é incomum que Áries tenha de lidar com fortes figuras paternas ou irmãos mais velhos em seus anos de desenvolvimento. Essas figuras ajudam a formar o caráter de Áries, pois se Áries é valente e agressivo, um pai dominante ou uma família interferente pode encorajar ainda mais essa agressão e, com frequência, se torna o dragão que Áries deve matar. Áries trata de surgimento e afirmação do ego individual, e com frequência isso tudo inclui lutar com qualquer um que fique no caminho desse objetivo. Mesmo na infância, Atena e Marte lutavam com quem aceitasse o seu desafio ou parceria, né? Bom, diante disso, poderia parecer ameaça sobre a sua autoridade pessoal ou na sua autonomia. Nós encontramos em muitos arianos a necessidade de batalhar, mesmo quando não há ameaças reais. Mas, com frequência, essas batalhas para Áries representam algo mais do que simplesmente ir atrás de uma briga. Observe crianças pequenas brincando juntas, corajosamente mostrando suas afirmações indômitas, ainda não desenvolvidas de poder pessoal. Com frequência, há uma jocosidade, um desejo por um oponente, como veremos também lá no signo de Gêmeos, para atiçar o fogo de Áries. Os arianos vivem em busca de drama, aventura e, acima de tudo, novos inícios. A natureza cardinal e ígnea de Áries dá muito pouco descanso a esses indivíduos. Estão em constante movimento e quando as suas vidas ficam muito calmas ou as coisas começam a ficar monótonas, estão prontos, como Marte, para uma batalha ou como Jasão para uma demanda heróica. As personalidades no mito de Áries parecem possuir um relacionamento altamente desenvolvido com o veículo físico. E é verdade que os arianos se sentem melhor quando exercitam vigorosamente os seus corpos físicos. Mas, como já notamos, alguns arianos, como Atena, canalizam sua incessante energia para o seu intelecto e apresentam uma incrível sabedoria e estratégias que movimentam áreas turbulentas de pensamentos novos. Pioneiros do intelecto e do espírito, como os arianos, Dani Rudyard e Joseph Campbell são bons exemplos. A sua vigorosa e incansável energia e as suas paixões foram postas em seus trabalhos. Outros arianos, como Jasão, colocam suas paixões em causas, e esses indivíduos são capazes,
como o jovem Jasão, de alistar a ajuda de pessoas importantes para levar adiante o seu trabalho. Notamos que Ares rege a cabeça na astrologia médica, e os arianos têm muita probabilidade de ser superempreendedores, como Atena, e também de sofrer de dores de cabeça e de febres influenciados por Marte. A associação de Áries com a cabeça na astrologia médica reflete seus dois regentes, Marte e Atena. Quando se profetizou a Zeus que um filho nascido da sua união com Metis um dia o suplantaria, rapidamente decidiu dar um fim a Metis e a criança em sua barriga, quando engoliu ambos. Certo dia foi consumido por uma dor de cabeça insuportável e pediu a Hefesto, o deus ferreiro, que usasse o seu machado para rachar-lhe a cabeça. Naquele instante surgiu Pala Atenas, adulta, vestida de armadura, elmo e espada. Assim Hefesto se tornou parceiro de Atena. Essas dores de cabeça acometem as pessoas que estão prestes a dar à luz a alguma imensa ideia, algum acontecimento, pessoas ou experiências na sua vida. A criatividade revolve-se dentro delas, forçando-as às costuras, e não parece haver maneira aparente de aliviar isso. O outro tipo de dor de cabeça reflete a Marte, o guerreiro. Como regente de Áries, Marte possui uma natureza destemida, corajosa e agressiva, sempre pronto para lutar. Bem, a expressão negativa de Marte, portanto, pode ser relacionada à timidez, à falta de coragem e comportamento pouco agressivo, mas, o que é mais importante, a seu temperamento tempestuoso. Marte tinha um temperamento muito ruim, o que desagradava totalmente o seu pai. Na infância, somos ensinados que é impróprio demonstrar raiva ou apresentar um mau gênio. Quando o mau gênio não tem um escape, reagimos com dores de cabeça. O aspecto de artesanato dos dons de tecelagem de Atena aparece de forma proeminente na vida de Ares. Competitiva, sim, deleita-se em concursos e, é claro, em vencer. Mas isso também estimula Áries. Muitos arianos deleitam-se na mesma maneira, exercitando seu dom criativo. Isso é muito verdadeiro para aqueles que têm Vênus, Ceres, Palas ou a Lua em Áries. Planetas em Áries, em um horóscopo, num mapa, se expressarão tipicamente liderando e não seguindo. Eles lideram, eles não seguem ninguém. São indivíduos em primeiro lugar. Isso se aplica principalmente a indivíduos com o Sol, a Lua ou o ascendente em Áries. Esses indivíduos estão ligados de forma muito pessoal com o seu próprio processo de desenvolvimento, o seu impulso em não deixar que nada fique no caminho do autoconhecimento ou da realização pessoal. Os que têm o Sol em Áries são particularmente concentrados em expressar o seu eu sou, em sua forma mais pura. Pessoas com a Lua em Áries precisam ser sempre emocionalmente estimuladas, o que pode resultar em constantes mudanças de relacionamento ou de atividades. Além disso, a excitação das novas criações os faz perder a cabeça e sentir-se vivos. O Sol e a Lua em Áries pode levar um indivíduo a dirigir em alta velocidade com o som do carro no máximo volume, ou melhor ainda, a tocar bateria ou rock and roll. Mercúrio em Áries estimula o espírito competitivo. Essas pessoas podem sentir-se intelectualmente superiores e ter grandes dons de leitura ou escritura. Na pior das hipóteses, Mercúrio em Áries, ou na primeira casa, ou negativamente relacionado a Marte ou Palas Atena, pode resultar em rivalidade entre irmãos, assim como Hermes e Áries a tiveram com seus irmãos mais velhos, Apolo e Atena, grandemente favorecidos pelo seu pai Zeus. Pode também induzir a contínua motivação,
para tentar levar a melhor sobre esses irmãos ou qualquer um na vida que os represente, rebaixando-os e atingir qualquer um que tenha provocado notório ciúme de Marte. Vênus em Áries traz uma interação Vênus-Marte, que pode, obviamente, estimular a natureza amorosa da pessoa. Atividades que vão desde a composição de poesia erótica até se comprometer em diversos casos amorosos pode dominar a atenção dessa pessoa. Ela pode buscar com avidez uma satisfação em seus parceiros, mas sempre estarão essencialmente insatisfeitas por causa da sua necessidade de buscar novas aventuras lá no horizonte. Marte, em seu próprio signo ou casa, se expressa por meio de sucesso nos esportes, lutas, musculação ou conquistas sexuais. Ceres em Áries funciona como um agente independente, favorecendo a exploração e novas aventuras. Não há muita ligação emocional com a mãe ou com mulheres. Na verdade, pode haver competição com ela ou outras que possam representá-la. Palas Atena poderia ser exaltada em Áries, baseada em sua associação com esse signo, e assim incorporar toda a gama de seus dons estratégicos, intelectuais e artísticos. Junto em Áries, pode ser muito independente em relacionamentos, mas deseja fortemente um parceiro. Vesta, cujas qualidades espirituais aperfeiçoam qualquer signo, pode parecer algo solitária em Áries, talvez constrangida e desajeitada em situações sociais, mas concentrada de forma muito singular no desenvolvimento pessoal interior e sexualmente permissiva na busca por relacionamentos íntimos. Já Júpiter em Áries, ou na primeira casa, pode resultar em um líder forte, especialmente de natureza política ou religiosa, capaz de moldar as leis da sociedade ou influenciar o modo como são cumpridas. Saturno está em queda em Áries, o que pode tornar essa localização bastante difícil. Essas pessoas podem demorar mais tempo para perceber os seus objetivos últimos e, em geral, a sociedade, o pai, que recebe a culpa por suas dificuldades, por, por parecer estar sempre bloqueando ou sabotando seus esforços. Bem, na melhor das hipóteses, porém, essas pessoas têm uma capacidade de liderança similar à de Júpiter em Áries e podem tornar-se também exímios artesãos, construtores, arquitetos do mundo, logo que descubram quanto de talento realmente têm. Os planetas exteriores, Urano, Netuno e Plutão, eles trabalham em um nível coletivo e não individual. Em outras palavras, Urano em Áries não é apenas uma característica pessoal, mas influencia todo o grupo de pessoas nascidas no período de 7 anos, durante os quais Urano transita pelo signo de Áries. A última ocorrência desse trânsito que eu tenho em pesquisa aqui foi em 1928 e 35, quando líderes poderosos como Stalin, Hitler, Mussolini e Franco da Espanha surgiram. Os seguidores de Hitler, de fato, apoiavam a sua ideia de uma raça ariana pura. Eram todos almas atormentadas, mas poderosos líderes carismáticos cujo amor pela batalha e pela atuação acabou por resultar em sua queda. Também surgiram tecnologias inovadoras durante esse período, ideias cujo tempo chegara incluindo o New Deal, a resposta de Roosevelt à crise financeira desencadeada pela depressão. Esses planetas exteriores ainda podem ter uma nota ariana nos mapas das pessoas, porém, se por acaso ocupam a primeira casa ou fizerem aspectos fortes com Marte ou Atena. Quiron, o curandeiro ferido, muito provavelmente, aplicará muito de seu aprendizado para estudar a si mesmo e curar quando está na primeira casa. E também pode apreciar a relação aluno-professor que Quiron teve com Jasão e outros.
Urano, nessa primeira casa, pode mostrar brilho físico e intelectual, pois todo o sistema da pessoa fica imbuído da força catalisadora da criação. Essas pessoas podem ser altamente individualistas, ser contra o sistema e estabelecer o seu próprio conjunto de regras. Já para Netuno, é uma posição difícil. A sua natureza aquosa, dissolvedora do ego, trabalha contra o espírito marciano ígneo, aquele eu sou de Áries e da primeira casa, né? Criando um ambiente emocional agitado e perturbado. A capacidade marciana de ação pode parecer enfraquecida, embora a reação seja forte. Pessoas com essa localização podem ter grande sucesso quando examinam cuidadosa e deliberadamente os sentimentos mais profundos que residem na raiz de suas emoções e começam a trabalhar para compreendê-las. A depressão é comum nesse aspecto, já que com frequência é resultado da raiva reprimida. A liderança espiritual ou artística, porém, é altamente possível com essa combinação. Plutão na primeira casa ou em Áries enfatiza a conexão arquetípica entre Marte e Plutão, que é essa conquista do mundo subterrâneo por Nergal. Essa posição pode intensificar as paixões de uma pessoa, pois ambos concernem a luta e a sexualidade. Também pode ser uma poderosa ajuda para libertar os demônios interiores, aparecendo de forma muito acentuada entre psicólogos e seus pacientes. Áries. Ele é o primeiro signo da roda zodiacal. E, embora não seja início ou fim em um círculo, a sua função simboliza a primeira na evolução humana. Emergir das estrelas e retornar a elas é um tema importante em Áries. Chegamos a Áries vindo de Peixes, o útero primordial do cosmos, na busca pelo velo de ouro ou pelo ouro dos alquimistas. Entramos em comunhão com nossa própria divindade. Em Áries, descobrimos que as nossas batalhas nos forçam a lidar com o mundo das aparências, mas no final estamos mais próximos da compreensão de nós mesmos e do dom da consciência que foi por nós recebido. Forte abraço, até Touro!